Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui é o Jean, o seu especialista em investimento e crédito rural. Hoje nós vamos ver um pouco sobre a diferença entre renda fixa e renda variável e entender um pouco como essas duas rendas, esses dois métodos de investimento são diferentes para a pessoa comum e também para o produtor rural, né? Que é o nosso foco aqui do canal. Então, se você quer saber o que é melhor para o produtor rural, se é renda fixa, se é renda variável, fica nesse vídeo aqui que a gente vai conversar. Bom, primeiro a gente tem que entender um pouco o que é essa diferença, porque o investidor em si, ele tem que saber muito bem, ou principalmente quem vai começar a investir, né? Ele tem que saber essa diferença entre a renda fixa e a renda variável, até mesmo que está relacionada à segurança do seu ativo, a liquidez, a rentabilidade. Então, a renda variável é basicamente ações, são fundos imobiliários. Já a renda fixa é o CDB do seu banco, o tesouro, que são o tesouro direto, o tesouro Selic. Então, essas são alguns produtos relacionados à renda fixa e à renda variável. Então, qual que é a diferença basicamente entre eles? Se você for ver, a renda fixa, normalmente ela apresenta mais segurança. Por que eu falo normalmente? Porque nem sempre ela vai ser mais segura. Quando você entra no seu aplicativo lá, você pega um CDB pré-fixado para 2029 a 10% ao ano. Ele vai ser um grau de risco alto, até porque daqui em 2029, né, a taxa de juros pode aumentar, pode diminuir, então o mercado é volátil. Mas, então, normalmente a renda fixa tem uma segurança um pouco maior e também apresenta uma liquidez maior, até porque você tem vários CDBs de liquidez diária, você tem o Tesouro Selic, que é de liquidez diária. E você tem também uma previsibilidade maior dos seus rendimentos. O que é isso, essa previsibilidade maior? É você basicamente saber exatamente ou saber bem próximo o quanto você vai receber quando for resgatar o seu dinheiro. Exemplo, você investiu um CDB que vai te pagar 10% ao ano. Se você botar R$100, nesse ano, você vai receber R$110, não é mesmo? Vai descontar o imposto de renda e tudo, mas você tem exatamente o que vai receber. No entanto, quando a gente parte para a renda variável, a gente não tem essa previsibilidade, mas você pode receber ganhos maiores ou também ganhos menores, então tem que tomar muito esse cuidado. E a renda variável normalmente ela tem a liquidez menor, porque quando você compra uma ação ou um fundo imobiliário, você não pode simplesmente ir lá resgatar o seu valor investido. Você vai ter que achar algum interessado que queira comprar a sua cota. Então, por isso que tem todo esse trâmite dentro da corretora e tal. É todo um jogo, né, de compra e venda, de oferta e demanda que acontece. Então, realmente diminui um pouco a liquidez. Claro que esses fundos imobiliários, igual que eu gosto muito, tem a liquidez altíssima. E então, no entanto, você tendo essa menor segurança, essa menor liquidez, não torna a renda variável ruim, muito pelo contrário, é aquele negócio, quanto maior o risco, normalmente maior a rentabilidade. Então a capacidade de ganho na renda variável é muito maior que na renda fixa. Só que tem que tomar um cuidado, pois você também pode perder na renda variável, né? Então assim, tudo tem uma parte de mercado. Agora, se tratando para o produtor rural, vamos ver dois produtores rurais, um que nunca investiu, um que já é investidor. Vamos primeiro para o produtor rural que nunca investiu, ou a pessoa relacionada ao agro que nunca investiu. Qual que é o primeiro passo? Eu, Jean, tenho a minha opinião. Acredito que o primeiro passo é você ir na renda fixa. Por quê? Segurança, a maior liquidez, maior previsibilidade, foi o que eu falei anteriormente. Então, você também tem que entender que antes de começar a investir tanto em renda fixa quanto renda variável, você vai fazer sua reserva de emergência.
Se vocês querem saber um pouco sobre reserva de emergência, também comenta aqui embaixo que eu posso estar trazendo um vídeo específico sobre reserva de emergência. E então a pessoa ela tem que montar a sua reserva de emergência antes de começar a investir, assim, de procurar ativos, procurar produtos que tragam maior rentabilidade. E a renda fixa já é uma porta de entrada para a reserva de emergência, como o Tesouro Selic, que é um bom produto, um CDB com liquidez diária. Esse é para o perfil do produtor ou da pessoa relacionada ao agro que nunca investiu. Depois que ela primeiro criou sua reserva de emergência, acredito que ela tem que continuar na renda fixa, procurando produtos que rendem um pouco mais. Claro, pesquisando bem, de instituições financeiras boas, de emissores bons. Depois migrar para a renda variável, onde exige um pouco mais de conhecimento. Então, tudo é conhecimento, né? Você vai ter que pensar um pouco mais, estudar um pouco mais, análise de mercado, talvez partir para análise gráfica, entender fundos imobiliários. Você vai ter que entender o que aquele fundo investe, quais são as estruturas que ele tem, quais são os shoppings que ele investe. Então, tem toda essa análise, né? Então, já o produtor rural que já investe há algum tempo, se ele não tem a reserva de emergência, ele já pode providenciar que ele já está até um pouco atrasado. Mas se ele já tem a reserva de emergência, já investe muito em renda fixa, eu tenho uma teoria que ele deve migrar para os fundos imobiliários. Por que os fundos imobiliários? Porque os fundos imobiliários, eu acredito que eles são um degrau abaixo ainda das ações, que as ações elas têm um grau maior de risco. Isso é percepção minha, isso não é recomendação de investimento, é o que aconteceu comigo, que eu acredito que pode dar certo com você também. Então comece com fundos imobiliários, comece com fundo de tijolo, diversifique sua carteira entre 10 a 15 fundos, comece com fundos de lajes, fundos de papel, então assim, de shoppings, e diversificando até mesmo o seu portfólio de fundos, de investimentos em fundos imobiliários, porque o segredo é esse, né? A diversificação. E quando você for migrar para as ações, você começa com as ações que pagam dividendos. Sempre tente comprar uma ação vendo ela daqui 10 anos. Foque nos dividendos, que são ações mais caras, porém são ações que elas pagam bons dividendos e apresentam teoricamente menor risco. São ações maiores também, empresas mais robustas, mais sofisticadas, há maior tempo no mercado. Mas quando você vai, depois disso, você começa a investir em empresas potenciais, ações potenciais, para você ter uma alavancagem, um ganho. Isso vai exigir muito conhecimento e muito mais dedicação, mais tempo de estudo ali. Então essa é a ideia para o produtor rural que eu passo. Claro, o produtor rural vai investir sua safra, eu preciso investir a minha safra, essa safra ela vai ser a manutenção da minha lavoura. Então eu acredito, invista em renda fixa e preferencialmente de liquidez diária, porque quando você vai comprar um adubo, um fertilizante, ele é commodity, então normalmente ele tem altos e baixos durante o ano, atrelado normalmente ao dólar. Então se você pegou uma oferta imbatível, você faz uma relação aí, o seu produto com o preço do adubo está muito barato, e você pode resgatar esse dinheiro e comprar à vista e conseguir até um desconto maior. Então esse dinheiro que você vai usar para manutenção da sua lavoura, como diz, é sugestão minha, eu acredito que você deve investir deixar guardado em renda fixa. Claro, pensando numa aposentadoria, que a gente sabe que a aposentadoria é terrível para produtor rural. Produtor rural, ele investe, investe assim, se pode dizer que não é bem um investimento, ele contribui com o INSS, e o produtor rural aí facilmente tira 5, 6 mil reais no ano e se aposenta ganhando salário mínimo. Isso é um absurdo. Tem um benefício de aposentar um pouco mais cedo, mas não é um benefício, né? Não é tão impactante. Eu acredito que o produtor rural ele tem que montar a sua carteira ou uma previdência, seu fundo de previdência voltado para a sua aposentadoria. Entendidos?
Do mais, eu acho que é isso o nosso conteúdo de hoje. Se vocês gostaram, já compartilha esse vídeo, curte, se inscreve no canal também. A gente está começando aqui no canal, a ideia é trazer vídeos semanais. Comenta aqui embaixo alguma dúvida se você tem sobre relacionado a investimentos. Eu sempre vou querer trazer relacionando investimentos com a vida do campo, a vida do produtor rural, a vida do RTV, que é o vendedor lá da ponta, do AT, do engenheiro agrônomo, consultor, que a gente sabe que é muito conturbado, às vezes não dá para fazer um investimento convencional, igual que você vê aí na internet de faça aportes mensais. O produtor às vezes não consegue fazer um aporte mensal, o consultor às vezes tira 10 mil reais no mês, no outro mês não tira nada, então como que ele vai fazer um aporte mensal? Então assim, moldando o investimento a categoria que eu falo, que eu sou engenheiro agrônomo, então eu tenho um pouco de noção nessa área, beleza? Então se vocês gostaram desse vídeo, lembra, já curte, se inscreve aqui no canal e comenta mais dúvidas aqui embaixo. Abraço!